Olá pessoal, bom, nas aulas anteriores nós vimos como é que cada ponto do plano pode ser associado a uma dupla de reais. Agora nós vamos introduzir uma nova estrutura, né? Ou trazer uma nova estrutura para o plano, que são os vetores. E nós vamos mostrar que os pontos do plano também podem ser associados aos vetores. Então nós temos os pontos, as duplas de reais e os vetores como três tipos diferentes de elementos que podem ser usados para representar os pontos, tá? Pois bem, então a gente viu que a cada ponto na aula passada, né, na aula anterior, que a cada ponto do plano corresponde um único par ordenado xy, sendo que x e y são números reais. Nós, nessa aula de hoje, vamos mostrar que cada um desses pontos, que agora é representado com a coordenada x e y, eles também correspondem, cada um deles corresponde a um único vetor, tá? Desde que esse ponto não seja a origem, o 0, 0. Mas vamos relembrar o que é um vetor antes de a gente mostrar essa frase aqui que está em destaque amarelo aqui. Antes de mostrar como que cada ponto pode ser associado a um vetor, vamos primeiro revisar o que é um vetor, né? Bom, um vetor nada mais é do que uma grandeza matemática que ela é caracterizada por três informações inseparáveis, tá? Se faltar alguma dessas informações, a gente não se trata de um vetor. Quais são as três informações que caracterizam ou que definem o vetor? O módulo do vetor, que também é chamado de comprimento ou intensidade. Todo vetor, além do módulo, tem que ter uma direção. E a terceira informação é o sentido que o vetor representa. Então, toda a grandeza matemática que contém essas três informações é o que a gente caracteriza por vetor. Vamos entender melhor o que é cada uma dessas informações. O módulo comprimento ou intensidade, do ponto de vista matemático, trata-se de um número real positivo, tá? Ou pode até ser nulo também, mas em essência é um número real positivo. A direção de um vetor, ela é dada, a natureza dessa informação é a mesma natureza da inclinação de uma reta ou de um segmento em relação a um referencial. Inclinação ou coeficiente angular, tá certo? Ou a gente pode também tratar do ângulo, um ângulo em relação à horizontal. Então, a informação de módulo representa um número real positivo e a relação de direção representa uma inclinação de reta, ou o coeficiente angular, ou até um ângulo em relação à horizontal. Já o sentido, ele representa um dos dois possíveis modos de a gente percorrer uma reta. Quando você percorre uma reta, você pode tanto percorrer para um lado ou para o outro lado, que é o lado oposto. Então, cada um dessas duas maneiras de percorrer uma reta é que define o que a gente chama de sentido de um vetor, tá ok? Então, vamos tentar dar exemplos mais concretos ou definições mais objetivas sobre isso. Um vetor, pessoal, do ponto de vista geométrico, geometricamente, um vetor é representado por uma seta. A gente vai ver que se eu tiver uma seta desenhada, essa seta ela contém muito claramente e de forma bem distinta essas três informações aqui relacionadas a ela. Então, por exemplo, quando eu tenho uma seta aqui, e eu vou designar essa seta por esse símbolo aqui V, que é a notação para vetores que nós vamos assumir, eu digo que o módulo intensidade ele é representado por essas duas barrinhas aqui, que é o mesmo símbolo de módulo, de V, tá? E ele representa, em termos geométricos aqui, o comprimento da seta. Então, quanto mede o tamanho desse segmento aqui, ó, que é representado, que está compreendido pela seta, vai representar um número real, que comprimento só tem número real, que representa o módulo da seta.
E o que é que seria a direção desse vetor aqui? Já que um vetor, do ponto de vista geométrico, é representado por uma seta, a direção do vetor é a inclinação, o coeficiente triangular da reta suporte dessa seta. Essa seta, obviamente, eu posso passar uma reta aqui por ela. Então, o coeficiente angular ou a inclinação dessa reta, ela caracteriza exatamente a direção do vetor, tá? Ou poderia também estabelecer um ângulo aqui que essa seta faz com a horizontal, né? A gente sabe que tem uma relação direta entre esse ângulo e o coeficiente angular da reta. Já o sentido desse vetor aqui, ó, é para onde ele aponta. A gente pode ter, ó, essa seta, ela poderia apontar aqui, ela está apontando para cima e para a direita, mas ela poderia estar apontando para baixo e para a esquerda, né? Tem várias maneiras de eu me referir a isso, ó. Posso dizer também que ela está apontando para nordeste. Ela poderia estar apontando aqui sul e oeste, sudoeste, tá? Então veja só, o sentido é para onde a seta aponta, que é no sentido nordeste, tá? Bom, enfim, então qualquer vetor eu posso, de forma simbólica ou geometricamente, representar através de uma seta. Uma outra maneira de eu representar um vetor e aí essa maneira que vai nos motivar a trazer os vetores para a geometria analítica é que eu posso representar um vetor por pontos, tá? Já que ponto é o objeto-alvo do nosso estudo de geometria analítica, são os pontos do plano. E o vetor exatamente, ó, pode ser representado por 2 pontos, só que esses pontos aqui eles têm que estar em ordem. Eu tenho que dizer quem é o primeiro e o segundo ponto. Por exemplo, se eu colocar aqui um ponto no início da seta e outro ponto no final, isso claramente também define um vetor. Ele começando em A e terminando em B. Justamente o início e o fim é que dão essa noção de para onde a seta está apontando. Se ele tivesse começando em B e terminando em A seta estaria apontando para o outro sentido, tá? Então, uma outra maneira de eu representar o vetor é por 2 pontos, sendo que eu tenho que especificar quem é o primeiro e o segundo. E é justamente essa maneira que nos permite relacionar vetores aos pontos e também aos pares ordenados de reais, tá ok? Então, por exemplo, se esse meu vetor for representado por 2 pontos, então V aqui, ó, eu vou dizer que ele é AB, tá? Aqui o vetor AB, onde eu desenho primeiro, onde eu escrevo o primeiro ponto e depois o segundo ponto, já que a ordem dos pontos aqui ela importa, tá ok? Bom, então nesse caso, como é que ficaria cada uma dessas informações se eu me referir aos pontos A e B, tá? Na menção anterior, nós fizemos referência ao V, que é o vetor, que é a seta. Mas a seta é a mesma coisa do segmento AB, onde eu digo quem é o primeiro ponto. Então, isso passa a ser mais do que um segmento, já que eu acrescentei a ele uma informação de sentido aqui, tá? Então, nesse caso, o módulo aqui, ó, do meu vetor, eu vou representar ele como sendo o módulo do AB, né, fazendo menção aos 2 pontos, que seria igual à distância entre os pontos A e B, que nós já definimos como é que eu calculo a distância na aula anterior. Tá? O que é que seria a inclinação? A inclinação seria, no caso a direção, seria a inclinação ao coeficiente angular da reta que passa por AB. Tá? Nós sabemos que, dados 2 pontos, nós temos uma única reta que passa por esses 2 pontos. Esse resultado vem da geometria plana. Também nós sabemos como, nós já vimos e vamos voltar a ver futuramente, como é que eu descrevo uma equação de uma reta a partir de 2 pontos. Mas enfim, dados os 2 pontos, eu posso dizer que a inclinação do vetor definido por esses 2 pontos é ou a inclinação ou o coeficiente angular da reta. E o sentido, agora, basta eu tenho que dizer quem é o primeiro e o segundo. Aqui, claramente, o vetor vai de A para B. Então, ó, vai do primeiro para o segundo sempre, né? Então, nesse caso, é de A para B, tá ok? Então, isso aqui traz uma revisão do que é um vetor. Para a gente entender melhor a diferença entre direção, sentido
e até entender melhor o módulo, vamos ver o próximo exemplo, tá? Primeiramente, é importante a gente entender o seguinte, que dois vetores, eles são iguais se e somente se eles tiverem o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Se uma dessas três informações for diferente de um vetor para outro, mesmo que as outras duas sejam iguais, o objeto vetor em si ele passa a ser diferente. Para que eles sejam iguais, eu preciso que as três informações sejam iguais. Então, para a gente entender bem essa revisão, vamos ver um exemplo aqui, ainda dentro da revisão de vetores. Vamos ver o seguinte exemplo. Considere os vetores AB, ou seja, esse vetor aqui vai ser dado por 2 pontos, DC também dado por 2 pontos, EF dado por 2 pontos. E os vetores S, T, U, V e W. Esses 5 vetores aqui, eles estão sendo dados apenas por uma seta, tá ok? Não foram definidos por 2 pontos. Mas, obviamente, que a gente acabou de ver que a definição é a mesma. Tá? Ou por 2 pontos ou por seta, continua sendo vetor. Bom, então, considere esses 8 vetores aqui, onde foram dados os comprimentos deles. O módulo de AB foi 5, módulo de DC 8, módulo de EF 8, módulo de S 8, módulo de T 5 e o módulo de U igual a 2, módulo de V 5 e módulo de W igual a 5. E aqui estão os vetores dados. Ó. Por exemplo, aqui o vetor AB, claramente a gente já sabia que ele começava em A e terminava em B. Aqui estão os 2 pontos apontando de A para B. O que é que nós conhecemos sobre esse vetor AB? O módulo dele, ou seja, o comprimento dessa seta ou a distância de A a B vale 5. E nessa figura fica claramente para ficar claro para nós qual é a direção do vetor. Ele a direção dele, ele forma 30 graus com a direção horizontal, né? Eu andando no sentido anti-horário, claro. Então, aqui ele forma 30 graus. E o sentido é de A para B, que no caso do nosso desenho é no sentido apontando para nordeste, você pode dizer. Ou você pode dizer apontando para a direita e para cima, tá? Existem várias formas de você expressar para onde o vetor aponta, o sentido, desde que você use uma linguagem clara, né? Que não tenha ambiguidade. E os demais vetores estão aqui, tá? Isso daqui ainda faz parte do enunciado. Então, o desenho complementa a informação de direção, que é o ângulo que cada vetor está fazendo, com a horizontal, e o sentido, que é para onde a seta aponta. Por exemplo, esse vetor V, você veja que a direção dele, posso dizer que ele forma 330 graus com a horizontal, né? Eu andando sempre no sentido anti-horário. Né? Se eu também estiver andando no sentido horário, é outra maneira de eu dar a direção, obviamente que esse ângulo aqui, no sentido horário, seria 30 graus, né? Para poder completar os 360. Eu tenho 30 nesse sentido, desculpa, tenho 330 no sentido anti-horário, mas se da horizontal eu começo no horário, eu teria 30, tá? Então, tem várias maneiras também de eu expressar a direção. Então, pessoal, vamos entender, para vocês entenderem bem o significado de módulo, direção e sentido, vamos olhar para esse conjunto de 8 vetores e tentar separar quais vetores têm as mesmas direções, quais vetores têm os mesmos módulos, quais vetores têm os mesmos sentidos, quais vetores, afinal de contas, são iguais ou não, de acordo com o que nós definimos. Bom, começando pelos módulos, está muito claro aqui, ó. Basta olhar aqui no enunciado do problema. Quem tem tamanho 8 tem o mesmo módulo, quem tem tamanho 5. Então, nós temos, com o mesmo módulo, nós temos os vetores AB que tem 5 e todo mundo que tem 5, que são o T, o vetor V e o vetor W. Okay? Então, esses 4 vetores, eles têm o mesmo módulo, que é igual a 5. E os outros 3 vetores que têm tamanho 8, o DC aqui, ó, o EF e o S. De onde eu tirei isso? Do próprio enunciado, do texto. Agora vamos verificar quais vetores têm a mesma direção. Só relembrando, pessoal, o que é direção? Direção
eu posso expressar pela inclinação da reta tangente. Então, se eu passar, desculpe, reta tangente não, da reta suporte do vetor. Então, se eu passar uma reta aqui, ó, qualquer reta que tenha a mesma inclinação da reta que passa por AB, vai ter a mesma direção de AB. Vocês lembrem que ter a mesma inclinação significa retas paralelas. Então, de cara, ó, o vetor AB, ó, se eu passar, ele tem a mesma inclinação se eu passar uma reta que o vetor W aqui, ó. Por quê? Porque ele forma 30 graus aqui com horizontal no sentido anti-horário. Ó. Então, AB e W, eles têm a mesma direção. O vetor U também aqui, ó, o vetor U, tá vendo aqui abaixo, apontado aí pelo laser? A reta também forma 30 graus com a horizontal. Se você for olhar o vetor T, ó, o ângulo dado aqui foi o ângulo com a horizontal foi 210 graus. Mas se você olhar bem aqui, ó, se eu traçar uma reta aqui, ó, tá? O ângulo que essa reta vai fazer quando eu esticar ela, deixa eu tentar só fazer um desenho aqui para a gente entender melhor. Se eu esticar aqui a reta suporte aqui, ó, vindo por T, ó, esse ângulo aqui da reta vai ser 180 graus, ó, 180. Mas começando daqui tem 210, aqui faltam 30, então, ó. Tá? Então, que é exatamente o mesmo ângulo que os vetores AB, W e U fazem. Se você olhar aqui, só intuitivamente pelo desenho, dá a impressão que eles são paralelos, tá? Então, quando eu olho a direção, eu não olho para onde a seta aponta. Muito cuidado com isso. A direção não tem a ver para onde a seta do vetor está apontando, mas pela reta tangente, desculpa, estou falando a palavra tangente por força de expressão, pela inclinação da reta suporte do vetor. Então, se você, pelo que eu acabei de colocar, ó, os vetores AB, U aqui embaixo, deixa eu voltar aqui para o meu laser. Ó, os vetores AB, U, W e T, todos têm retas suportes paralelas, todos têm a mesma direção, ok? E os outros 4 vetores que restaram, por exemplo, o vetor S, aqui, e o vetor DC, a gente está vendo que eles, quer dizer, eles aparentam serem paralelos. Óbvio, se a gente for olhar o ângulo, de fato, ambos formam 150 graus com a horizontal, andando no sentido anti-horário. Já o vetor aqui EF, ó, aparentemente ele é paralelo, mas a gente pode ter a certeza aqui, ó, tá? Ele tem 330, tá? Mas se eu prolongar a reta aqui, ó, ao longo da... Deixa eu voltar aqui para a caneta para vocês poderem ver. Se eu prolongar essa reta aqui, ó, esse ângulo aqui, ó, tem essa parte de cima aqui tem 180, tem aliás, não precisa nem prolongar a reta, né? Se isso aqui tem 330, só falta esse pedacinho para fechar a circunferência. E como a circunferência é 360, aqui também tem 30, aqui, ó, aqui embaixo. Tá? Aqui tem 30, esse pedaço. E justamente se eu fizer esse giro aqui daqui para cá, ó, vai dar 150 graus também, tá? Se fizer, porque aí para completar os 180 aqui, que é exatamente o ângulo igual a esses dois vetores, tá ok? Bom, então, esse vetor aqui, ó, eles têm o mesmo 150 graus aqui e aqui, tá ok? A mesma forma vai acontecer com o vetor V também. Então, repito, a direção não tem nada a ver para onde a seta aponta. Você veja que o vetor S e o vetor CD aqui estão apontando para cima, para a esquerda, e o vetor V e o vetor EF estão apontando para baixo. Mas as direções são as mesmas, tá ok? Então a gente pode afirmar a partir disso
que os vetores DC, olha ele aqui, ó, DC, D para C no caso, EF, de E para F, e o vetor e os vetores S e V têm todos o mesmo sentido, tá ok? Bom, vamos agora verificar, sentido não, mesma direção, desculpa. Vamos agora verificar a questão do sentido. Antes de eu explicar aqui, esses vetores aqui que têm a mesma direção, como eu já mencionei, só para reforçar, eles são ditos que são paralelos, tá certo? Então, sempre que eu pegar duas setas que são paralelas, independente de onde elas apontam, essas setas ou esses vetores têm a mesma direção, tá ok? Então, vamos tratar agora do sentido. Primeiramente, pessoal, só é possível comparar sentidos de vetores que tenham a mesma direção, certo? Não tem como eu comparar sentidos de vetores que tenham direções diferentes, porque dada uma direção, a direção caracteriza a inclinação de uma reta. E uma reta eu posso percorrer de duas maneiras diferentes. Cada uma dessas maneiras designa um sentido. São chamados sentidos opostos. Então, por exemplo, aqui, ó, os vetores AB, por exemplo, esses vetores aqui que têm a mesma direção, AB, U, W e T, só é possível comparar os sentidos entre eles, eu ver quem tem o mesmo sentido ou não. Aí eu olho para onde a seta aponta. Por exemplo, o vetor AB aqui, ó, o vetor e o vetor U, ó, eles têm a mesma direção e a seta aponta para o mesmo sentido, para o mesmo lado. Então, AB e U têm o mesmo sentido. O vetor W também, que tem a mesma direção, ó, também a seta aponta para Nordeste. Ó. Então, os três têm o mesmo sentido. Eles são justamente opostos, aqui como eu mencionei, ó, ao sentido de T. Então, aqui tem lógica em eu comparar o sentido de U, AB, W e T. E nesse caso, os vetores U, AB e W têm o mesmo sentido, enquanto o vetor T tem o sentido oposto, já que tem a mesma direção, mas aponta no sentido contrário. Da mesma forma, faz sentido eu comparar esses outros quatro vetores, DC, EF, S e W. Vamos lá, ó. Os vetores S e DC, eles têm o mesmo sentido aqui, ó. Eles estão apontando aqui para a esquerda e para cima. Eles são opostos ao sentido de V, ó. Veja que V tem a mesma direção, é paralela a DC, mas o sentido é para baixo e para a direita, tá? Mesma coisa EF. EF também tem um sentido oposto a DC e S. Ó. Então, DC e S têm o mesmo sentido e esses sentidos são opostos ao de EF e V. Justamente porque EF e V também têm o mesmo sentido. Ó. EF aponta para baixo, V também aponta para baixo e esse sentido é oposto ao sentido de DC e S. Tá ok? Bom, então, eu espero que tenha ficado claro para vocês a diferença entre a direção e o sentido de um vetor, tá ok? Bom, e agora, com essas três informações, módulo, direção e sentido, é possível a gente comparar igualdade de vetores. Conforme a gente mostrou no slide anterior, falou, um vetor ele só é igual quando ele tem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Se você olhar aqui nessas três tabelinhas, quais são os vetores que têm mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido? Por exemplo, ó, mesmo módulo aqui aparece AB, T, V e W, AB, U, W e T, e aqui AB, W e U. Então, apenas os vetores AB e W aparecem aqui nessas três tabelas. O AB e W aparecem aqui, tem mesmo módulo. AB e W têm a mesma direção e AB e W no mesmo sentido. Logo, eles são iguais. Claro, aqui, ó, AB e W. Ó. E basta olhar aqui pelo que foi especificado. AB tem tamanho 5, W tamanho 5. AB forma 30 graus com a horizontal,
W também, mesma direção. E ambos apontam para cima, para a direita. Então tem o mesmo sentido. Então eles são iguais, tá? Por exemplo, o vetor T, aqui, ó, ele tem o mesmo módulo que AB e tem a mesma direção, mas ele tem um sentido oposto. Logo, ele não pode, o vetor T aqui, acompanhe o apontador, tá? Não pode ser igual ao vetor AB. Tá? Da mesma forma, o vetor DC e o vetor S aqui, ó, eles têm mesmo tamanho, foi dado aqui, 8, DC aqui no enunciado, e S também tem 8 aqui. E pela geometria mostrada, ó, eles formam o mesmo ângulo com a horizontal, ou seja, a mesma reta, a reta suporte tem a mesma inclinação, e ambos apontam no mesmo sentido, né? Por exemplo, o vetor EF também tem a mesma direção deles, tem o mesmo comprimento, mas tem o sentido oposto, tá? Há um outro exemplo aqui para vocês verem, o vetor U. Ele tem a mesma direção que o vetor AB, ó, o vetor AB aqui, e o vetor U. Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido, mas tem módulos diferentes, porque um tem tamanho 5 e o outro tem tamanho 8, tá ok? Então, são os vetores. E aí, pessoal, é importante a gente entender o seguinte: se dois vetores são iguais, na verdade eles são o mesmo vetor, mesmo que eles sejam desenhados em lugares diferentes. Então, o que é que a gente conclui? Vamos lá, que isso é muito importante para vocês entenderem os próximos passos. Que é o seguinte: o vetor AB, ó, olha só, ele está desenhado começando aqui no ponto A, já o vetor W está desenhado aqui em outro local do plano, tá ok? Porém, eles não são dois vetores diferentes. Mesmo que eu desenhe o vetor em um lugar diferente, eles são o mesmo. Da mesma forma, o vetor DC, ó, ele está desenhado nessa parte aqui, e o vetor S está desenhado logo abaixo. Mas eles tratam-se do mesmo vetor. Então, apesar de eu ter desenhado 8 vetores aqui nesse exemplo, na realidade só existem 6 vetores distintos aqui, tá? Ó, 6 vetores, já que A, B e W são um único vetor. Não importa onde eu desenhe ele aqui, eu posso desenhar mil vezes esse vetor, posso desenhar em qualquer lugar aqui do meu plano. Eles vão ser sempre o mesmo vetor. Então, eu tenho apenas 6 vetores distintos, tá? Bom, para concluir esse exemplo, a gente vai afirmar que o conjunto de vetores do plano é o conjunto de todas as setas distintas do plano. Então, reforço, nesse caso, o vetor AB e o vetor W, eles são um único vetor, tá? Então, muito cuidado a partir de agora. Um vetor, mesmo que ele seja desenhado em lugares diferentes do plano, se ele tiver mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido, trata-se do mesmo vetor, tá ok? Então, encerrada essa revisão de vetores, espero que vocês tenham entendido o que é um vetor, o que caracteriza, né? Módulo, direção e sentido, e clareza do que significa cada um desses componentes do vetor. E concluam essa revisão, lembrando que um vetor, a seta, ela não importa onde ela seja desenhada, se eu não mudar módulo em direção nem sentido, trata-se do mesmo vetor, tá ok? Então, vamos fechar a revisão e vamos voltar aqui para o nosso quadro amarelo aqui, ó. Vamos agora mostrar que a cada ponto do plano, e veja que o ponto eu já desenhei o ponto P e suas coordenadas, porque a gente viu na aula anterior que há um ponto e um par de coordenadas de reais ordenados significam para nós agora a mesma coisa, apesar de serem conjuntos diferentes, um é conjunto geométrico e outro é numérico. Mas a gente vai ver agora que também a cada ponto do plano eu vou criar uma correspondência a um único vetor,
Tá ok? E aí está aqui uma observação importante. O único ponto do plano que eu não vou associar a um vetor vai ser o ponto de coordenadas 0, 0, que é o ponto da origem. Todos os demais pontos do plano, a gente vai associar um ponto a um vetor. E vamos ver como é que vai se dar esse processo. Ó. Seja x, y, um par ordenado qualquer, certo? Ou seja, são uma dupla de reais ordenados, um elemento do R2. Nós já vimos que essa dupla corresponde a um único ponto P do plano. Né? Então, vamos só aqui revisando. Quando a gente introduz um sistema de coordenadas, nós vimos isso quando estudamos esse tópico aqui na aula passada. Esse ponto P é um objeto geométrico e agora esses dois números me permitem localizar o ponto P a partir da minha origem. E agora, nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos criar uma seta única, de maneira que ela seja associada a esse ponto P, tá? E como é que a gente vai criar essa seta? Nós vimos que uma maneira de criar uma seta é se eu tiver um ponto inicial e um ponto final. Nós vimos isso quando fizemos a revisão de vetores. Se nós tivermos dois pontos, se eu disser o ponto inicial, quem é, e o ponto final, eu defino uma seta. E a seta que nós vamos indicar aqui, ela vai ter sempre, pessoal, como ponto inicial o ponto O, que é a origem, e ela vai ter sempre como ponto final o ponto P, tá? Nós vamos dizer que essa seta, ela será o vetor que vai corresponder tanto a P quanto ao par ordenado XY. Então, vamos lá. Ó. Vou pegar uma seta saindo da origem. Então, a origem, por definição, essa forma como a gente está associando, a seta sempre sai da origem e vai até o P. Tá ok? Então, essa seta nós vamos, por exemplo, chamar de V. Aqui, ó, V é a seta que vai corresponder ao vetor que começa em O e termina em P. Ó. Ela aqui. Tá? Então, por definição, essa é a maneira como nós vamos associar a todo e qualquer ponto P um vetor V. Espera aí, mas o vetor é uma seta. Uma seta tem que começar em um ponto e terminar no outro. Então, por definição, o nosso ponto P será sempre o ponto final do vetor que eu estou associando a ele. E quem é o ponto inicial desse vetor V? A origem, sempre. Tá? Então, vejo que V, que é a seta que eu estou criando, começa em O e termina em P. Então, nós temos que esse vetor aqui vai ter um módulo, uma direção e um sentido. E eu posso calcular o módulo, a direção e o sentido sempre a partir dos números reais associados agora ao vetor V. E quem são os números reais associados ao vetor V? Os mesmos números reais associados ao ponto P, o x e o y. Tá? E aí a álgebra dos reais que nós já usamos para o P vai também ser a mesma álgebra usada para o vetor V. Então o vetor V vai ter um módulo que, se vocês repararem, vai ser o tamanho desse vetor. Tá? Quanto é que mede? Vejam que aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Ó, acompanhando aqui o laser, onde esse cateto aqui horizontal é a coordenada x, então mede x, o cateto vertical é a coordenada y, mede y, e o comprimento aqui do vetor é módulo de V. Por favor, não confundam módulo de V com V. V é o vetor. O vetor não tem apenas um módulo, tem um módulo, uma direção e um sentido. Mas no momento que eu coloco módulo de V, eu estou me preocupando apenas com o comprimento dessa seta, com o lado desse triângulo. Então, módulo de V por Pitágoras vai ser raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado. Ou, se você também quiser usar a distância, é a distância do ponto P à origem. Tá? Quem é a direção desse vetor V que eu acabei de definir? A inclinação da reta que passa pela origem e pelo ponto P. Então, se eu conhecer a equação dessa reta e achar a inclinação, é a mesma inclinação, é a mesma direção do V. E o sentido vai ser sempre
começando na origem e terminando em P, tá? Então, com isso, eu tenho aqui muito claramente quais são as três informações do vetor V definido pelo ponto P, tá ok? Então, a partir de agora, qualquer ponto P vai definir um vetor. Então, com isso, pessoal, vejam só, vamos completar esse quadro aqui embaixo. Nós já tínhamos aprendido que dados dois números reais ordenados, eles são associados de forma única a um ponto P do plano, né? E onde a volta também é verdadeira, ida e volta. Ou seja, cada dupla de reais ordenados tem um único ponto, e cada ponto tem uma única dupla. E agora nós também aprendemos que cada ponto P pode ser associado de forma única a um único vetor. Lembrando que aqui o vetor é uma seta, que a partir daí ela contém módulo, direção e sentido. Essas três informações, módulo, direção e sentido, são específicas e exclusivas dos vetores, não são dos pontos nem são das duplas de reais. Mas eu tenho agora três tipos de elementos matemáticos diferentes, que são os pares ordenados, os pontos e os vetores. Porém, nós encontramos uma maneira de associar de forma única cada elemento de um conjunto desses ao elemento de outro. E com isso nós vamos conseguir agora tudo que nós conhecemos sobre números reais. Nós vamos poder estender as operações, cálculos, propriedades, tanto para pontos quanto para vetores, usando o x e o y, que são as coordenadas. Então, só para vocês verem a natureza diferente desses elementos, nós lembremos que isso aqui, ó, os pares ordenados de reais pertencem ao conjunto R2. Tá? O conjunto R2 é um conjunto de natureza numérica, onde neles eu tenho definidas todas as operações que nós imaginarmos sobre números reais. O conjunto dos pontos P forma os conjuntos, é o conjunto geométrico dos pontos do plano, são totalmente diferentes desse conjunto. Já o V ele pertence ao conjunto dos vetores ou setas do plano. São todas as setas com módulo, direção e sentido. Mas a partir dessa associação, qualquer seta eu posso agora associar ela a dois números reais e definir novas operações ou trabalhar com reais aqui no mundo ou no conjunto das setas ou dos vetores. E a mesma coisa no conjunto dos planos. Tá ok? Então nós fizemos aqui correspondências bionívocas entre pares ordenados e pontos, correspondências bionívocas entre entre pontos e vetores, e também correspondências bionívocas entre vetores e pares ordenados. Tá ok? Bom, para a gente entender melhor isso aí, vamos pegar aqui dois exemplos para mostrar para vocês. Ó. Esboce o vetor correspondente ao ponto P, que tem coordenadas menos 2 e 4. Tá? Então vamos desenhar aqui, vamos desenhar um sistema de coordenadas. Aí eu vou definir uma escala aqui, né? Ou seja, quem é a minha unidade. E aí cada desenho pode ter uma. Então vocês vejam que o P é menos 2, então ele vai estar à esquerda aqui. E o 4 é positivo, então vai estar acima. Então basta eu traçar retas aqui paralelas aos dois eixos, ó, e aí eu defino o ponto P. Mas o exemplo pede para eu esboçar o vetor. Qual é a seta que corresponde a esse ponto aqui? É a seta que tem como ponto inicial a origem e ponto final o ponto P, que está aqui o nosso vetor V. Tá ok? Tá aqui a seta esboçada, o vetor associado a este ponto. Nós podemos também fazer o contrário. Ó, eu posso fornecer um vetor e a partir do vetor eu posso querer encontrar o ponto ou as coordenadas também, tá? Ao contrário do que foi dado nesse primeiro exemplo. Foi dado o ponto ou coordenadas e eu encontrei a seta. Agora vamos lá. Qual o ponto correspondente ao vetor V da figura, onde o módulo de V é 6? Então, aqui foi dada uma figura. Quando é dada uma seta, eu tenho que fornecer módulo, direção e sentido. Tá? A seta ou o vetor tem que ter módulo, direção e sentido. Então, foi dado o módulo,
que vale 6, que é o tamanho da seta. O sentido é para onde ela aponta. Ela está apontando aqui para um ponto final qualquer, que eu estou chamando de P, que eu não conheço esse ponto ainda, por isso que o problema pediu qual é o ponto. E aí eu sei que associado a ele tem duas coordenadas x e y. E no desenho também foi dado aqui, foi dado o ângulo de 30 graus que serve para eu estabelecer a direção do meu vetor. Então, claramente esse vetor tem módulo 6, direção, que é fazendo 30 graus com a horizontal, e sentido apontando da esquerda para a direita, de cima para baixo, para nordeste, de O para P. E o problema pede para eu encontrar aqui as coordenadas do ponto P. Então aqui é muito comum a gente recorrer à geometria do triângulo retângulo para eu tentar encontrar esse problema. Se você levar em conta aqui, ó, que esse triângulo retângulo, esse comprimento 6, gente, esse 6 não é o vetor, esse 6 é apenas o tamanho do vetor. Ele forma a hipotenusa, onde, no caso, deixa eu aqui botar na caneta para ficar mais fácil, ó. Esse tamanho aqui é o y, isso aqui, a altura é o y, a coordenada é y, e esse tamanho aqui seria o x, tá? Seria o x. E como eu tenho um triângulo retângulo, aqui é muito importante a gente relembrar as relações trigonométricas do triângulo retângulo, né? Se eu tenho aqui, ó, só para a gente relembrar, a hipotenusa, suponha que eu tenho aqui os catetos. Se eu tenho aqui um ângulo aqui, ó, um ângulo alfa, ó, tá? Então vocês devem relembrar que o cosseno, isso são as relações trigonométricas, tá? Desse alfa tem relação com a hipotenusa e o lado adjacente, tá? Então ele é B, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? E o seno desse ângulo, só relembrando, isso aqui é uma revisão, tá, pessoal? Ele tem relação com a hipotenusa, que é o A, e o cateto oposto, que é o C, que é C sobre a hipotenusa. Então, vocês percebam que se eu conheço duas dessas informações, o ângulo, aqui tem o ângulo, o cateto e a hipotenusa. O ângulo, o cateto e a hipotenusa. Como eu tenho três informações, se eu conheço duas, eu acho a terceira. Então, voltando aqui para o nosso problema, aqui, ó, a gente percebe claramente que se eu usar essa fórmula aqui, ó, eu vou ter, ó, cosseno de 30 vai ser igual, deixa eu botar aqui o valor do x aqui. Ó. Então, isso daqui vai ser o x, ó, esse lado aqui. Ó. Esse lado aqui vai ser o x. Então, eu vou ter aqui, ó, cosseno de 30, escrevendo aqui para vocês, ó, usando aquela fórmula. Cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente, que é o x, dividido pela hipotenusa, que é o 6. E aí, quem eu não conheço é o x aqui. O x vai ser se eu multiplico o 6 pelo cosseno de 30. Ó. Então, eu vou ter aqui, ó, esse lado x vai ser 6 cosseno de 30, tá ok? Então, é através dessa expressãozinha que a gente vai dizer, ó, x é igual a 6 cosseno de 30. Basta lembrar que o cosseno de 30 vale raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou ter 6 vezes raiz de 3 sobre 2. E multiplicando, eu acho essa coordenada x, que corresponde justamente à coordenada do ponto. De forma análoga aqui, ó, o y, se eu usar essa expressão do seno, eu vou ter que o y, aqui eu vou ter 6 seno de 30. Então, eu vou ter que o y é igual a 6 seno de 30, isso implica, seno de 30 vale 1 meio, tá? Então, vai ser 6 vezes 1 meio, logo o y vai ser igual a 3, tá ok? Então, com isso, eu acabei de estabelecer que o ponto que eu quero encontrar, ele tem coordenadas, 3 raiz de 3 e 3, tá ok? Bom, então, uma coisa que é fundamental a gente entender aqui, pessoal, é que
pela maneira como estabelecemos a correspondência entre pontos e vetores, qual foi a maneira mesmo? Quando eu pego um ponto, eu quero definir um vetor, preste atenção nas minhas palavras. O ponto começa na origem e termina naquele vetor. Então, vamos terminar de ler. Ó. Não é possível definirmos módulo, direção e sentido se eu quiser saber qual é o vetor associado ao ponto 00. Por quê? Porque o vetor associado ao ponto 00, ele tem que terminar nesse ponto 00. Mas pela definição que nós fizemos, ele também começa no 00. Então, o vetor ele não pode começar e terminar no mesmo ponto. E é por isso que nós dizemos que o ponto 00 é o único ponto que não está associado a um vetor, tá ok? Por isso ele é chamado de vetor nulo, apesar de ele não ser um vetor, ele é um vetor nulo, porque ele é um vetor que começa nele e termina nele. Então, ele tem módulo zero. É até possível, eu disse aqui que não é possível definir módulo, mas é possível. Ele teria módulo zero, um ponto, um vetor, uma seta que começa no ponto e termina no próprio ponto de começo. Ele tem módulo zero. Agora, direção e sentido são indefinidos, tá ok? Pois bem, pessoal, a partir dessa situação, para a gente finalizar essa aula, vamos ver como é que eu determino agora um vetor se eu forneço 2 pontos. Como assim 2 pontos? Porque no slide anterior, eu falei para vocês que a gente, dado um ponto, a gente pode determinar o vetor, né? Basta esse vetor começar na origem e terminar nesse ponto. Mas a gente viu que é possível determinar um vetor determinado dado por 2 pontos. Mas vamos lá. Na correspondência anterior que nós vimos entre pontos e vetores, um vetor tem como ponto inicial a origem. Nós vimos isso, não é isso? E qual é o ponto final do vetor? O ponto dado, o ponto P dado. Então vamos lá. Revisando aqui. Ó. Se eu fornecer um único ponto P para vocês, nós vimos que eu posso criar um vetor com esse ponto P. E qual é o vetor que eu crio? O vetor que começa na origem e termina no P. Ok? Então, esse vetor V, ele é o vetor OP. E esse vetor V é a mesma coisa, ele tem coordenadas também x, y, porque ele tanto é associado ao ponto, quanto é associado ao par de coordenadas. Tá ok? Então, aí relembrando, ó, esse vetor, ele tem aqui x, y, a coordenada x dele corresponde a esse deslocamento horizontal e a coordenada y corresponde a esse deslocamento vertical, tá ok? Isso foi o que nós vimos, o significado de um vetor. Então, todo vetor, eu posso, agora, a partir de agora, especificar um vetor apenas por 2 coordenadas, que corresponde. Essas 2 coordenadas tanto podem corresponder às coordenadas do ponto final do vetor, ou corresponde também a essa geometria aqui formada pelo vetor, né? Se esse vetor formar um triângulo retângulo, o x corresponde sempre a esse cateto horizontal ou deslocamento horizontal e o y ao cateto vertical ou deslocamento vertical. Mas aí surge o seguinte questionamento. Vamos ver se vocês entendem. Antes de a gente mostrar como associar um ponto a um vetor e vice-versa, nós fizemos uma revisão do que é um vetor. E naquela revisão, nós vimos que, pela definição geral, um vetor pode ser desenhado iniciando em qualquer ponto. Quer dizer, eu posso desenhar um vetor mesmo, eu posso desenhar um vetor começando aqui, ó, por exemplo, para vocês entenderem o que eu estou tentando falar. Deixa eu tentar aqui. Eu poderia, por exemplo, pegar um vetor começando aqui, ó, nesse ponto. Vou marcar um ponto aqui em vermelho, ó,
e desenhar ele aqui também, ó. Poderia terminar aqui nesse outro ponto, ó. Poderia começar aqui no ponto A e terminar aqui, por exemplo, no ponto B. A gente viu que pela definição geral de vetor, ele pode começar em qualquer ponto e terminar em qualquer ponto. Porém, quando eu fiz essa correspondência agora, eu estou dizendo que quando eu quero corresponder um vetor a um ponto P qualquer, esse vetor obrigatoriamente tem que começar na origem. Isso parece uma contradição em relação à definição geral, não é isso? Ó? Porém, pela definição geral, um vetor pode ser desenhado iniciando em qualquer ponto. Então, na verdade, a gente vai ver que não tem contradição nenhuma. Que apesar de eu ter dito que o vetor tem que começar na origem e terminar no ponto P, eu também posso tratar essas situações. Tá? Então vamos lá, seguinte pergunta. Como determinar as coordenadas de um vetor V quando o ponto inicial não é a origem? Por que, pessoal, estou fazendo essa pergunta? Porque sempre que eu fornecer as coordenadas, acompanha aqui o laser, gente. Essas coordenadas, elas estão supondo que o vetor está na origem. E se o vetor não estiver, como é que eu trato isso? E é isso que eu quero mostrar para vocês. Ó. Suponha que um vetor V tenha o ponto inicial no ponto A, com coordenada x1, y1, que não é a origem, tá? E o ponto final seja um ponto B, x2, y2, que não é a origem, é um ponto qualquer. Vamos pegar aqui o desenho para vocês entenderem. Tem aqui o ponto A e aqui o ponto B, e aqui o meu vetor V ele vai de A para B. Ó. Esse vetor V ele não é a origem, tá? Mas a gente viu que quando um vetor está na origem, a coordenada do ponto final dele corresponde às coordenadas do vetor. As coordenadas do vetor são as coordenadas do ponto final, somente se ele estiver na origem. E essas coordenadas, elas representam o que no vetor? As coordenadas dele na origem representam justamente esses dois catetos aqui, ó. O valor absoluto delas representam esse deslocamento vertical e esse deslocamento horizontal aqui. Então, eu vou tentar construir esse triângulo aqui, ó, o vetor. Ó. Vou criar essa mesma estrutura aqui, ó. Então, esse ponto aqui tem coordenada x1, y1, esse ponto tem x2, y2. Então, se vocês repararem, quanto é que mede, se eu considerar isso um triângulo aqui, em módulo, isso aqui, ó. Isso aqui é justamente a diferença da coordenada x2 que está aqui, menos a coordenada x1. x2 ela seria essa distância, daqui até a origem, né? Deixa eu botar aqui a caneta para vocês entenderem melhor. Isso aqui seria o x1, ó. Aqui seria o x2, ó. Então essa distância aqui é o x1. Vamos considerar que é tudo positivo, tá? Para simplificar. E aqui é o x2, ó. Então essa distância daqui para cá é a diferença do x2 menos o x1, tá? De forma análoga, essa distância aqui, ó, seria o y2 menos y1. Então, esse vetor, ele tem deslocamento horizontal x2 menos x1 e deslocamento vertical y2 menos y1. Certo? Então, nós vimos o seguinte, pessoal. Um vetor, não importa onde eu desenhe ele no meu plano, ele continuará sendo o mesmo vetor desde que eu não mude nem módulo, nem direção, nem sentido. Lembram disso? Então, se eu pegar esse vetor V, ele foi desenhado aqui no ponto A, mas se eu começar a desenhar ele em qualquer ponto, e eu não mudar a direção, nem o módulo, nem o sentido, ele continua o mesmo vetor. Então, por exemplo, eu posso pegar essa mesma seta e desenhar ela aqui, ó, tá? Ela vai continuar sendo exatamente o mesmo vetor, tá? Deixa eu só pegar aqui o apontador. Ó. Agora, vocês concordam que esse tamanho aqui, ó, ele mede quanto? x2 menos x1, que seria essa distância daqui até aqui na horizontal. Ó. Seria justamente a coordenada desse ponto. E essa altura mede quanto?
y2 menos y1, ó, que seria exatamente a coordenada aqui, ó, x2 menos x1 é o mesmo tamanho, e aqui y2 menos y1, que seria exatamente a coordenada desse ponto aqui. Então, eu tenho aqui, ó, é o mesmo vetor v, só que ele foi dado inicialmente começando a desenhar no ponto A, mas se eu trouxer ele para a origem, sem mudar módulo em direção nesse sentido, o ponto final dele vai ter coordenada x2 menos x1, y2 menos y1. E é justamente esse vetor v aqui é igual ao vetor AB, a mesma coisa. Tá? Resumindo, quando em qualquer problema você tiver o vetor dado apenas por um ponto de coordenada xy, você diz que esse vetor já tem coordenada xy porque ele está na origem. Mas se o vetor for dado por dois pontos, como foi esse caso, você vai ter que fazer a diferença. Subtrair o segundo ponto do primeiro, como a gente fez, ó, y2 menos y1, x2 menos y1. Fazer essa subtração equivale a desenhar o vetor na origem. E aí sim, o que você tem que usar são as coordenadas dele na origem, tá ok? Ó, então, o vetor que começa no ponto A, termina no ponto B, é a mesma coisa de eu subtrair o B menos o A. Subtrai o B, x2 menos x1 e depois y2 menos y1, tá ok? Vamos fazer o exemplo aqui para vocês entenderem melhor isso que foi explicado. Quais as coordenadas do vetor AB, onde o A vale menos 3 e 2 e o B 1 e menos 5? Então, vocês vejam que o vetor V, ele não começa na origem aqui. Se eu dissesse que o vetor V era dado apenas pelo ponto B e não desse o ponto A, o problema estaria resolvido, porque pela construção que a gente estabeleceu, se eu der só um ponto, é porque o primeiro ponto é a origem, esse ponto que eu dei é o segundo. Mas se eu fornecer dois pontos, então eu preciso fazer essa operação aqui em cima, tá ok? Então o vetor V ele vai de A para B, ou seja, não é na origem, sim no A. Eu tenho que fazer o B menos o A. Então isso daqui, coordenada x do B é 1, é sempre o segundo menos o primeiro. Isso aqui não é em módulo não, tá pessoal? Se fizer em módulo vai dar errado. Então é 1 menos menos 3, ó, porque veja que tem o sinal de menos está na própria construção, então vai ser 1, o menos da construção e a segunda coordenada que é menos 3. Quem é o y? Vamos lá. Vai ser o do B, que é menos 5, aqui, menos o do A, que é 2. Então, 1 menos menos 3, menos com menos dá mais, vai ficar 1 mais 3 vai dar 4. E menos 5 menos 2 dá menos 7. Então, pessoal, o vetor que é desenhado aqui a partir do ponto A e morre e termina no ponto B, é o mesmo vetor que é começando na origem, ele termina no ponto 4 e menos 7. Tá ok?